Quer saber mais detalhes sobre o Nuplan? Chegou a hora da nossa entrevista. É com você, João Pedro. Obrigado, Andreina. Vamos conversar agora com o Carlos Lima, diretor aqui do Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos da UFRN. Seja bem-vindo ao Por Dentro do Campus, professor. Legal, é um prazer estar aqui com vocês, contribuindo com a divulgação das coisas da universidade e lhes apresentando o Nuplan. Professor, primeiro eu queria saber sobre a particularidade daqui do Nuplan, sobre a diferença de ser o único laboratório vinculado a uma universidade do Brasil. Bem, o Nuplan ele tem particularidade em vários aspectos. Ele, primeiro, é particular porque é o único laboratório farmacêutico produtivo das universidades federais brasileiras. Muitas outras universidades também tinham laboratórios e esses laboratórios foram transformados em unidades de pesquisa. A outra particularidade que nós temos é que o Nuplan é a unidade diferente na universidade, não porque ele quer ser diferente, mas é porque, enquanto a universidade faz ensino, pesquisa e extensão, o que é um grande mérito, o Nuplan faz, além disso, uma parte produtiva. O Nuplan é uma fábrica e, como fábrica, não estaria dentro do conceito fundamental de ensino, de pesquisa e de extensão. A planta fabril é uma outra coisa, mas que a gente tenta vincular a atividade de pesquisa, de ensino e de extensão através do Nuplan se tornando um suporte para essas atividades. Então, ele tem toda essa feição que lhe faz diferente das outras unidades da universidade. E essa produção que vocês fazem aqui vai para onde, professor? Essa produção ela é toda destinada ao Sistema Único de Saúde. Ela é destinada à população brasileira, lá do norte do país até a ponta sul do país, todos recebem medicamentos, já que nós entregamos esses medicamentos a 26 estados e mais o Distrito Federal, além de nós entregarmos ao almoxarifado central do Ministério da Saúde. E quais são os tipos de medicamento que vocês produzem aqui? Olha, aí vale a pena a gente lembrar um pouquinho da história do Nuplan sem se alongar muito. O Nuplan, antigamente, ele tinha um espectro de produtos um tanto quanto vasto e ele atendia desde o Maranhão até a Bahia. Mas ele atendia com medicamentos que eram alguns de valor agregado interessante, outros não. Ele atendia naquele tempo da SEMI, Central de Medicamentos do Ministério da Saúde. Depois surgiu o advento da Anvisa, surgiram outras coisas e hoje o Nuplan, como qualquer laboratório, ele tem um foco. E esse foco é produzir medicamentos de valor agregado interessante, porque de qualquer modo há uma receita a ser oferida pelo laboratório reinvestido na própria universidade, de modo que hoje o espectro de medicamentos do Nuplan é diferente daquele que ele tinha. Ele hoje trabalha com 5 medicamentos. Esses medicamentos são a olanzapina, destinado à esquizofrenia. Você tem o fingolimod, que é destinado à esclerose múltipla. Você tem a everolimo, que é destinado a um trabalho como imunossupressor. Você tem o medicamento Truvada, que é um medicamento usado na prevenção da AIDS. Então, a coisa muda de feição do passado que o Nuplan experimentou à realidade presente do Nuplan. Você falou em realidade. Recentemente a gente passou por um período muito difícil na nossa sociedade, né? A pandemia de Covid-19. Queria saber como é que foi a atuação do Nuplan nesse período. Bem, no período da pandemia, foi um período de exceção para todo mundo. Foi um período de exceção para a universidade, que teve todas as suas atividades paralisadas, e as pessoas afastadas umas das outras por questão de reduzir o risco de contágio. O Nuplan ele foi uma das poucas unidades da universidade que continuou a trabalhar regularmente mesmo durante o período de pandemia. E aí você pode dizer, então o Nuplan desobedeceu a norma geral da universidade? Não. O Nuplan ele faz uma atividade essencial para a sociedade, para a coletividade. E, consequentemente, nós continuamos a fazer essas atividades. E essas atividades elas foram mais focalizadas em 2 coisas. O Serviço Público de Saúde,
quer a nível estadual, quer a nível municipal, foi contemplado com 70 mil litros de álcool a 70%, coisa que não existia dentro do mercado e coisa natural para as questões de asepsia das áreas que eram destinadas aos pacientes. 70 mil litros de álcool não se produz no estalar de dedos, e principalmente quando nós tivemos de produzir desde a compra do álcool, vamos supor, in natura, não existe isso, mas vamos considerar assim, até você entregar a bombona com álcool a 70 e garantida a qualidade de que é álcool a 70, quando no comércio você tinha muitos outros produtos rotulados como álcool a 70 e que quando você testava esse álcool dava 52 ou dava 40 ou dava até menos do que isso. Ou seja, você estava tendo no mercado sendo vendido um material que não atendia à finalidade para a qual ele tinha sido produzido, coisa que é diferente aqui no Nuplan, porque nós entregávamos de fato álcool a 73, mais do que o 70 que era pedido pelo Ministério. A outra coisa que foi foco para o Nuplan foi o Nuplan ser ponte, elo entre a rede pública de saúde de Natal e do estado do Rio Grande do Norte, com laboratórios produtores de alguns medicamentos que estavam em falta na rede de saúde básica. E fazendo falta, estaria em falta para o cara que tinha de, por exemplo, ser entubado e não tinha como ser sedado. Então nós fomos ser, junto com o Ministério Público, ponte para que a rede pública de saúde do estado do Rio Grande do Norte, de Natal, entrasse em contato permanente com esses laboratórios, garantisse o abastecimento e, consequentemente, o atendimento da população. Então essa foi a ação do Nuplan no período da pandemia. Queria agradecer, professor Carlos, pela participação aqui no Por Dentro do Campus. Tudo bem, não há o que agradecer, estamos sempre à disposição, podendo ajudar, será sempre uma satisfação.